Independente do tipo de fundo de investimento que você vai escolher para investir, se você deve escolher ou não, existem algumas coisas que você precisa saber antes de tomar essa decisão de investimento, sobre como funciona cada um deles, e é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vem comigo! Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre os fundos de investimento, como que funciona um fundo por dentro, o que ele precisa fazer para de fato entregar o seu serviço completo para o cliente final e por aí vai. Então você não pode investir no fundo sem saber tudo que eu vou falar no vídeo de hoje, beleza? Então vem comigo até o final. Um fundo de investimento então, por definição, é um condomínio, a definição legal dele, né? E basicamente é quando um grupo de pessoas se junta, não necessariamente se junta fisicamente, você não precisa conhecer a outra pessoa que está investindo no mesmo fundo que você, mas é basicamente várias pessoas juntando o seu capital para investir de forma coletiva. E aí para isso eles contratam alguns prestadores de serviço, que eu vou falar no vídeo de hoje, e aí, por exemplo, o gestor vai tomar decisões de comprar ou vender os ativos de acordo com a filosofia de investimento e com a política de investimento daquele fundo. E aí com isso, os investidores ganham vários benefícios, como por exemplo, ganho de escala por estar investindo todo mundo junto, consegue diversificar mais o seu capital, tem uma vantagem de liquidez também, porque você, quando investe com todo mundo junto, além de que o gestor não precisa desmontar uma posição por completo na hora que um investidor sai, mas ele também consegue fazer uma carteira muito mais diversificada do que você, como pessoa física, poderia conseguir fazer investindo, sei lá, R$1.000, R$10.000. Então, ao investir de forma coletiva, isso traz alguns benefícios para os investidores também. E aí, como que funciona um fundo de investimento? Basicamente é pelo sistema de cotas. Todo o patrimônio líquido do fundo ele é dividido em vários pedacinhos, várias frações, e cada fração desse patrimônio líquido é o que a gente chama de cota. Então, na hora que você investe no fundo, você está comprando uma cota daquele fundo que tem um determinado valor, e aí você vira dono da quantidade de cotas proporcional ao valor que você está investindo. Então, se você vai investir num fundo que tem um patrimônio líquido, por exemplo, de R$100 para facilitar aqui, e ele é dividido em 10 cotas, o que isso significa? Que cada cota custa R$10. E aí você resolve investir R$20 no fundo. Então, para isso, você vai comprar o equivalente a 2 cotas para totalizar os R$20. É bem simples. Então, na medida que o gestor investe em ações que se valorizam ou recebem dividendos, ou se for um fundo multimercado, por exemplo, se ele ganha dinheiro com a variação do câmbio e por aí vai, a sua cota vai valorizando. Então imagina que sua cota saiu de R$10 e foi para R$15 cada cota. Você continua dono de 2 cotas, então agora você tem 2 cotas de 15, você tem R$30. Então você ganha ao investir no fundo de investimento com a valorização das cotas. E aí, para um fundo funcionar, ele precisa contratar alguns prestadores de serviço. Mas antes de eu te falar esses prestadores de serviço, já deixa seu like aqui se você estiver gostando desse vídeo e se inscreve no canal também para ter mais conteúdos como esse. Nos próximos dias eu vou postar conteúdos exclusivos sobre cada um dos tipos de investimento. Então, deixa aí. Então, o primeiro prestador de serviço que eu quero falar aqui é a gestora de recursos. Para o fundo funcionar, ele precisa ter alguém tomando conta dos ativos que o fundo tem, né? Então ele precisa ter alguém para comprar e vender ativos e quem vai fazer isso é justamente o gestor. E ele vai fazer isso seguindo uma regulamentação e uma política de investimento que é especificada ali nas informações, nos documentos legais daquele fundo. Então, independente do fundo que você está investindo, cada fundo pode ter uma política de investimento diferente e é por isso que é muito importante você olhar a sua política de investimento para ver se encaixa com a filosofia de investimento que você tem como investidor. Porque de nada adianta a gente seguir algum gestor e investir o nosso dinheiro naquela carteira que o gestor está montando, quando na verdade a nossa filosofia de investimento não bate muito com a dele. Então é preciso ter isso muito bem definido antes de você investir naquele fundo, beleza? O segundo prestador de serviço é o administrador. O administrador é quem vai cuidar de toda a parte administrativa e a parte legal do funcionamento do fundo. Ele que vai contratar os prestadores de serviços, ele que vai defender o interesse dos cotistas também. Nós temos também o custodiante. O custodiante é quem vai guardar os ativos daquele fundo. Igual quando você investe em algum ativo e o seu ativo fica guardado ali, por exemplo, na corretora, o custodiante vai guardar os ativos do fundo e vai enviar também
também informações para os gestores e para os administradores. O último que eu vou falar aqui é o distribuidor. O distribuidor é aquele que é responsável por vender a cota do fundo para o cliente final. Ele pode ser tanto o próprio administrador do fundo, como pode ser também algum terceiro contratado por ele. Então, por exemplo, na hora que você entra ali na sua corretora, seja na XP, na Rico, no BTG, qualquer outra corretora que você está investindo, na hora que você entra naquela corretora e vê a lista de fundos que está ali e escolhe comprar algum deles, você está entrando exatamente na distribuidora. Então, essas corretoras são as distribuidoras do fundo e o fundo precisa delas para fazer o seu produto chegar até o cliente final, que somos nós investidores. Obviamente, sempre que a gente contrata qualquer prestador de serviço, a gente precisa remunerar esse prestador de serviço. E, para isso, a gestora do fundo vai cobrar uma taxa de administração, que é um percentual em valores anuais, que vai ser deduzido do patrimônio do fundo todos os dias, o valor proporcional ao valor ao ano. Então, por exemplo, existem fundos que têm 2% de taxa de administração e esses 2%, quanto que é 2% em um ano? Quanto que isso representa a cada dia? Então, esse percentualzinho diário vai ser deduzido do patrimônio do fundo para, no final de um ano, ter completado os 2%. E aí a gestora vai pegar essa taxa de administração e vai pagar os prestadores de serviço que ela tem que pagar de acordo com quem ela contratou ou não. A outra taxa que a gente costuma pagar quando a gente investe num fundo de investimento é a taxa de performance. Então, muita gente conhece, ela é uma taxa bem famosa e ela basicamente vai ser cobrada todas as vezes que o fundo, o gestor, superar um determinado benchmark, um índice de referência. Então, por exemplo, um fundo de ação que vai comprar ações e quer superar o Ibovespa, que é o benchmark da renda variável. Se o gestor consegue, de fato, superar esse índice, é porque ele teve uma performance interessante, foi positiva para o seu investidor. Então, como remuneração para o gestor por ter superado, por ter apresentado esse retorno positivo, o fundo vai cobrar uma taxa de administração e isso é muito positivo também, tanto para o gestor quanto para o cotista, porque é isso que vai alinhar o interesse dos dois. O cotista quer ter um retorno bom com o seu investimento na hora que ele entrega o dinheiro para o gestor e o gestor quer ser bem remunerado. Então, sempre que o gestor entregar uma rentabilidade que o acionista estava esperando, o gestor vai ser bem remunerado por isso também, pela taxa de performance. E aí tem uma pergunta que eu recebo muito de várias pessoas, que basicamente é: por que eu deveria investir nos fundos de investimento? Por que não investir diretamente em ações que eu não vou precisar pagar todas essas taxas? E a resposta é muito simples. Isso varia de perfil para perfil, de investidor para investidor, porque existem pessoas que simplesmente não sabem como investir da melhor maneira possível, não tem tempo de investir, dependendo da profissão que a pessoa tem, ou simplesmente não querem saber muito, não querem se preocupar com isso e preferem delegar esse serviço a um terceiro. Então ela vai investir num fundo, porque ali no fundo vai ter o gestor especializado, profissional, que vai ficar o dia inteiro tomando conta do dinheiro da pessoa. E aí o trabalho que essas pessoas vão ter é simplesmente o trabalho de escolher algum gestor, algum fundo para investir, que seja algum fundo, um gestor de confiança, que ele sabe que ele vai entregar o dinheiro e ele vai dormir tranquilo, porque imagina que o gestor está fazendo o melhor para o patrimônio dele. E além disso, quando a gente investe no fundo, tem aqueles benefícios que eu falei lá no início do vídeo, que são o ganho de escala, a diversificação e a liquidez, quando a gente investe no fundo de investimento. Então, dependendo do perfil da pessoa, vale a pena sim investir no fundo de investimento, mesmo pagando essas taxas. E aí existem vários tipos de investimento, vários tipos de fundos de investimento, várias classes de ativos, estratégias de investimento diferentes, e é isso que é interessante, porque nunca vai ser algo muito monótono. Independente do tipo de perfil que você tem, do tipo de investidor que você é, qual estratégia você gosta, você vai encontrar algum fundo que vai ter um match ali com o que você quer. Então existem fundos de ação, fundos multimercados, fundos cambiais, fundos passivos, fundos de renda fixa, enfim, uma infinidade de fundos com várias estratégias diferentes. E por isso eu vou focar aqui no canal nos próximos dias alguns vídeos explicando especificamente sobre alguns desses tipos de fundo de investimento para te ajudar a tomar melhores decisões, ver se aquele tipo de fundo é para você ou não. Então, se você quer receber esse conteúdo, também já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar sabendo disso aí tudo na hora que eu postar, beleza? No final do vídeo também eu vou deixar um cardzinho com a playlist que eu vou criar para deixar tudo isso organizado, para ficar mais fácil de você encontrar. Então, saindo desse vídeo aqui, é só ir lá na playlist que vai estar tudo juntinho para você, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart, obrigado por ter ficado comigo até o final e eu te vejo no próximo vídeo. Bora enriquecer!